Senhor, queridos, sou o pastor Luciano Monteiro. Eu quero trazer mais uma palavra de Deus para vocês. Abra o seu coração para que você possa entender e receber esta palavra de Deus ao seu coração. Amém? Não se esqueça, se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações, e deixe o seu like, deixe também o seu comentário, ok? E compartilhe também o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Amém? Vamos ler o texto na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 18 ao 22. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar seus mortos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Observe que o texto que nós acabamos de ler, ele traz a história, ou narra a história de duas pessoas que queriam seguir a Cristo, ou ser discípulo de Cristo. O texto enfatiza acerca de um escriba que afirma para o Senhor que queria segui-lo, aonde o Senhor fosse, e um outro rapaz que afirma também, demonstra o interesse de seguir a Cristo. Porém, ele pede para o mestre que esperasse um pouco para que ele fosse primeiro enterrar o seu pai. A primeira impressão é que todas as pessoas são capazes ou serão capazes de ser um seguidor de Cristo. O tema da mensagem é seguindo a Cristo, ou sendo um seguidor de Cristo, ok? Então a primeira impressão que nós temos no contexto geral é que todo mundo será capaz ou é capaz de ser um seguidor de Cristo, Por que eu digo isso? Porque as pessoas facilmente aceitam a questão de que Deus existe, que Jesus existe, reconhece Jesus, reconhece Deus. Facilmente as pessoas elas afirmam isso, Eu creio em Deus, eu sei que Deus existe. Facilmente as pessoas reconhecem isso dentro do nosso contexto cultural, Agora, observe uma coisa interessante que eu quero compartilhar para vocês, é que quando nós fazemos uma análise minuciosa, num sentido geral, analisando o conceito social, cultural e espiritual de cada indivíduo, nós vamos observar ou chegar a uma conclusão de que poucos alcançarão verdadeiramente ou de fato ser um seguidor de Cristo. Poucos são aqueles que de fato alcançarão ser um seguidor de Cristo, Porque isso quando nós analisamos de uma maneira minuciosa, Agora, quando observamos assim, de repente, sem fazer uma análise, qualquer pessoa afirma ser um seguidor de Cristo, ok? O versículo 22 aqui, Jesus responde para aquele homem: deixa os mortos sepultar os seus mortos, A primeira impressão quando nós lemos o texto é que aquele homem estava com o pai dele morto, E estava morto ali e precisava enterrar o pai, e depois de fazer o sepultamento do pai, em seguida ele seguisse a Cristo. Porém, não é isso que o texto está revelando, O pai aqui era um homem idoso e incrédulo, que ele já estava bastante idoso. E o filho aqui, o seu filho, ele diz para Jesus:
deixa-me primeiro enterrar meu pai, não está literalmente dizendo que o pai estava morto. A questão é que o pai ainda estava vivo e não se sabe quando ele ia morrer. E a proposta desse homem que se diz interessado em seguir a Cristo era que depois que o pai morresse e ele sepultasse o pai, aí sim ele iria seguir a Cristo, né? Observe que o texto ele traz à tona de que seguir a Cristo no conceito daquele homem era um lazer, né? Não era uma responsabilidade. O mestre sempre nos ensinou ter o servir a Deus como uma prioridade em nossa vida e não como um lazer. E hoje, como esse homem aqui do texto, muitas pessoas têm o seguir a Cristo como um lazer, né? Por exemplo, a pessoa prioriza muitas coisas da vida dele, ou tem muitas coisas da vida dele como algo prioritário, né? E o camarada ele é ótimo para trabalhar, é um bom patrão, é um bom funcionário, é um bom chefe, e etc. Mas para servir a Deus, ele tem, por exemplo, a obra de Deus como um lazer que ele tira aos domingos ou de vez em quando, que ele vai e faz alguma coisa para Deus. E o texto, enfaticamente, ele nos revela que o raciocínio daquele homem era justamente esse. Ele não sabia quando que o pai dele iria morrer. O pai já estava idoso, ok, maravilha, mas ele não sabia quando que o pai iria morrer. Então ele demonstra o interesse de seguir a Cristo, mas ele coloca uma condição, e essa condição que ele coloca, ela se torna uma grande barreira para ser um seguidor de Cristo, né? Porque a barreira primeiro eu preciso enterrar meu pai, depois eu vou te seguir, mestre. E Jesus, ele enfaticamente, ele nos ensina que o reino de Deus, ele deve ser algo como primazia em nossa vida. Nós não podemos levar essa questão de servir a Deus, de ser um seguidor de Cristo, como algo a segundo plano, né? Qualquer dia eu vou. Não, isso deve ser primeiro lugar em nossa vida, né? O versículo de número 21, quando ele enfatiza dizendo, permite que primeiro vá sepultar meu pai, o texto revela o interesse de uma herança, né? Ou seja, aquele homem estava interessado na herança que seu pai deixaria para ele. E ele expressa como que se... Ele age como que se tivesse algum concorrente, como que alguém poderia chegar primeiro do que ele. Então, por isso, ele não poderia ficar longe do pai. Ele tinha que estar ali com o pai o tempo todo, até que o pai morresse, para que ele pudesse assumir a herança do pai, né? E a palavra de Deus, ela nos incentiva, né, a termos como a maior herança, ou o maior bem que nós podemos adquirir, é a salvação, é a vida eterna, né? E as pessoas, no contexto geral, elas não têm esse raciocínio, não têm essa visão de que a salvação em Cristo Jesus é o nosso bem maior. As pessoas, elas estão mais interessadas em outras coisas do que na salvação. Muitas pessoas têm a salvação como nada. É por isso que eu disse no início da mensagem que se nós fizermos uma investigação mais minuciosa, de acordo com o contexto cultural, social e espiritual de cada indivíduo, nós vamos chegar a uma conclusão que poucos deles serão verdadeiramente ou de fato um seguidor de Cristo, né? Porque existe muito interesse por trás de tudo, né? E as pessoas estão deixando a salvação, que é o nosso bem maior aqui, que o Senhor Jesus deixa borbulhar no texto, o nosso bem maior a gente está deixando de lado, né? Ao invés de ter a salvação em Cristo Jesus como algo mais importante em nossas vidas. Então a gente precisa tomar muito cuidado de estar colocando obstáculos, né, para poder ir rejeitando as coisas, a oferta da salvação que Deus nos concede, né? Veja bem, aquele homem, ele não sabia quanto tempo levaria para o seu pai idoso e incrédulo morrer, para ele assumir a herança. Mas ele demonstra o interesse para o mestre, dizendo, mestre, eu vou te seguir, né? Eu quero ser um seguidor.
né? Mas primeiro eu preciso enterrar o meu pai, primeiro eu preciso assumir a herança que meu pai vai deixar, para depois eu ir te seguir. Então tem muitas pessoas assim, vivendo nesse mesmo contexto desse homem, né? Que prioriza determinadas coisas para deixar para servir a Deus em uma outra ocasião, ou dar a longo prazo, eu vou te servir. Ou, como disse ele aqui, ele tá se firmando em um contexto de uma grande interrogação, porque ele não sabia quanto tempo o pai dele iria morrer. E o texto não revela a idade do pai dele, nem também a dele. Então nós podemos aí avaliar que poderia ser muito tempo, esse tempo que ele esperasse. Mas e aí, será que daria tempo? Né? Será que Jesus não pode voltar antes de você que está achando que tem muito tempo ainda? Será que Jesus de repente não volta antes de que tudo isso aconteça? Então observe que seguir a Cristo tem que estar muito além disso. Seguir a Cristo deve ser a resposta ao seu chamado. A resposta ao seu chamado. Eu quero perguntar a você e fazer você refletir. Você tem convicção de que foi chamado por Deus? Ou você ainda está na dúvida? Porque veja bem, a postura daquele homem, colocando obstáculos de que, espera aí, que eu preciso enterrar o meu pai, eu preciso assumir a herança, etc. Ele coloca vários obstáculos aqui. E nós observamos no versículo 19, a expressão daquele escriba versículo 19, aonde quer que fores, te seguirei. Olha que contraste. O escriba chega para Jesus e diz assim, Senhor, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. Jesus joga um balde de água fria nele, dizendo para ele assim, rapaz, tu tem certeza? Porque olha, as raposas têm os covis, eu, o filho do homem, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. O que é que Jesus está dizendo para ele? Olha, caminhar comigo, eu não te prometo nenhum conforto, tá? Você tem certeza? E o escriba, ele diz assim, aonde tu fores, eu irei. Olha a afirmativa, a determinação daquele escriba em seguir a Cristo. Ele se mostra determinado, ele se mostra disposto a pagar o preço que fosse possível para tão somente seguir a Cristo, mesmo que isso implicaria para ele viver sem uma moradia fixa, como um peregrino. É essa a proposta que Jesus está falando para ele. Olha, onde eu vou, eu não tenho lugar fixo, tá? Eu não tenho nenhum conforto, até porque, no contexto geral, nós observamos que Jesus ele viveu num sentido de vida muito humilde, né? Sem nenhum tipo de regalia, sem esbanjar nada de riqueza. Então Jesus ele expressa para aquele homem dizendo, olha, se você tem certeza, porque eu não tenho aonde reclinar, eu não tenho moradia fixa, se você me seguir, você não vai ter um conforto. E aquele homem, ainda assim, demonstra interessado a ser um seguidor de Cristo, né? Então veja bem, por quê? Porque seguir a Cristo deve ser resposta ao seu chamado. Então, qual é a resposta ao seu chamado que você tem atribuído ao Senhor? Né? Você tem convicções ou você já parou? Iniciou e não deu continuidade. Porque a maioria das pessoas, elas não têm uma certeza de que realmente foram chamados por Deus. Elas não têm uma convicção, uma certeza. Esse escriba aqui, ele traz à tona um exemplo para nós entendermos, né, acerca da resposta ao chamado divino. Irmão, se você tem convicção de que foi chamado por Deus, se você tem convicção de que Deus te vocacionou, te chamou, você precisa demonstrar isso para ele. O mestre faz ele pensar, ele coloca um obstáculo para fazê-lo refletir. E ainda assim aquele escriba, ele continua com ímpeto, com demonstração de um desejo de que iria continuar sendo o seu seguidor. A resposta, por fim, de Jesus àquele escriba então passa para outra banda. Então nós encontramos aqui uma conclusão desse texto, é que Jesus, é como que o mestre, ele está selecionando pessoas para que viessem ser seus seguidores. E ele diz assim, olha, passa então para outra banda.
ou seja, ele está selecionando pessoas. Aí eu quero fazer você refletir, fazendo pensar o seguinte: você está pronto para passar para outra banda, sendo um seguidor de Cristo, para outra margem, melhor dizendo? Você está pronto para passar para outra margem, sendo um seguidor de Cristo? Ou você está embaraçado com um monte de questões nessa vida e você está duvidoso, né? Está paralisado numa dúvida e você não tem certeza: será que eu sou chamado por Deus ou não sou chamado por Deus? Será que eu sou um seguidor de Cristo ou não sou um seguidor de Cristo, né? Aquele discípulo que queria enterrar o pai, queria assumir a herança do pai, ele demonstrou um interesse de seguir a Cristo, porém ele esbarrou na questão de que quanto tempo demoraria para ele tomar essa decisão, né? Se era bastante tempo ou se era pouco tempo, a gente não sabe, mas foi essa a proposta que ele deu ao mestre. E Jesus disse para ele assim: rapaz, segue-me e deixa os mortos enterrar os seus mortos. O pai dele era incrédulo, e Jesus sabia muito bem disso, e já estava para morrer. Jesus também sabia disso. E Jesus disse assim: rapaz, segue-me. O indicativo do mestre, o alerta do mestre para aquele homem era: rapaz, segue-me e deixa os mortos enterrar os seus mortos. Jesus está dizendo assim: não perde tempo com esta vida, ou com tudo que essa vida pode oferecer para você. Me segue que eu tenho algo melhor para você. A proposta de Cristo para nós é essa. Meu irmão, olhe para mim, por favor. Nós estamos vivendo o princípio das dores que o Senhor Jesus profetizou em Mateus 24. Os sinais da vinda de Cristo estão patentes, são patentes. Nós precisamos ficar atentos e despertarmos com relação a esses sinais. O princípio das dores são patentes aos nossos olhos. E muitas pessoas estão ainda cocheando entre dois pensamentos. Estão ainda sendo balançados por dúvidas e questões que não convêm. Eu quero fazer você refletir com esta palavra, né? Quantas coisas estão atrapalhando você de se decidir a Cristo e de agarrar a salvação com força, né? E se decidir realmente ser um seguidor de Cristo. Você vai tomar uma atitude, passar para outra margem, decidido a pagar um preço como aquele escriba, ou você vai ficar amarrado em questões dessa vida, ou o pecado que tão de perto nos rodeia, como nos afirma o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós precisamos tomar cuidado para não ficarmos embaraçados com essas questões, mas temos que tomar uma postura diante do Mestre em segui-lo, ter a salvação, a vida eterna, como prioridade em nossa vida. Precisamos parar de ficar priorizando muitas coisas que não convêm. Porque veja bem, quando você morrer, quando nós morrermos, partirmos para a eternidade, o que nós iremos levar desta vida? Os textos sagrados nos afirmam que nós iremos levar para a eternidade aquelas obras que nós realizamos no Senhor. Então não fique pensando que você vai levar para a eternidade o que você foi, o que você fez, né, da sua vida profissional, da sua vida material. Não, porque nu viemos e nu retornaremos. Agora, o raciocínio teológico, né, que a palavra de Deus nos afirma, é de que as obras que nós fizemos em Cristo, realizamos em Cristo, essas sim, nós levaremos para a eternidade. Elas testemunharão do nosso trabalho no Senhor, darão ênfase ao ímpeto do nosso serviço no Senhor. E é Deus que colocará valor em todas essas coisas. Então eu preciso ficar atento, porque senão
A sedução do mundo, meu irmão, ela é muito grande, a sedução do mundo, e facilmente nós podemos ser engodados ou enrolados, né? Embaraçados com muitas questões dessa vida. Então eu quero fazer você refletir com esta palavra, né? Para que você escolha passar para outra margem, né? E não ficar embaraçado aqui, morrer na praia, né? Porque literalmente nós podemos analisar nesse texto que a maioria das pessoas, se fizermos uma análise minuciosa, social, cultural e espiritual de cada pessoa, nós vamos perceber e chegar a uma triste conclusão, que a maioria delas irão morrer na praia, né? Vão vir até demonstrar um desejo, demonstrar um interesse, mas vão morrer na praia, né? São poucos aqueles que irão realmente se decidir e passar para outra margem e ser um seguidor de Cristo. Então eu quero que você seja incentivado com esta palavra, ser incentivada a ser um seguidor de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, priorize a obra de Deus. Coloque, se disponibilize para Deus. Coloque como prioridade o seu serviço ao Senhor. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam também fazer parte ou participar desse banquete espiritual. Amém? E curta, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva aí no meu canal, você que ainda não se inscreveu, compartilhe aí o conteúdo para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.